Salve, rapaziada, mais um vídeo do R-City no ar, e esse vídeo é um vídeo triste, um vídeo falando sobre a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. E muita gente tenta achar culpados, achar vilões. Eu fiz uma listinha aqui para tentar não ser injusto, tentar não culpar exclusivamente uma única pessoa e tentar ver da forma macro, não da forma simplista, né? Digamos assim, a culpa foi desse, a culpa foi daquele, só por conta desse. Nunca é, né? Então vamos lá, antes de mais nada, se inscreva no canal, tá bom? Curta o conteúdo do R-City, dê essa força para esse projeto que vem crescendo a cada dia que passa, tá bom? Muito obrigado a todos aí pela audiência. Na quarta colocação, são 4 pontos, então na quarta colocação para mim foi a convocação do Daniel Alves. Aí a gente acaba achando um culpado, que é o Tite, no caso, porque quem convoca é ele. O Daniel Alves foi um grande jogador, um grande lateral, um dos maiores laterais da história do futebol brasileiro. Tem praticamente todos os títulos, né, que um jogador pode alcançar na carreira. Os grandes títulos ele conquistou. Porém, ele já tem 39 anos de idade e ele joga em uma posição que exige demais da parte física. Tendo como exemplo o Éder Militão, que jogou improvisado pela direita, ele correu 11 quilômetros, em média 11 quilômetros por partida. O Daniel Alves já não tem mais esse pique, é claro que ele não tem mais esse pique, fica claro para quem acompanha o jogo. Ele é um cara que não consegue, ele consegue atacar com intensidade, mas para voltar, ele já não volta com a mesma intensidade, prejudica bastante o setor defensivo. O Éder Militão até fez bem a função de lateral direito improvisado, porém, é absurdo, né? Você poder levar 2 laterais direitos, entre eles você leva o Daniel Alves, o Danilo se lesiona e você improvisa alguém. Então fica claro que o Tite não tinha confiança no Daniel Alves. Eu gostaria muito de ouvir o Tite falar por que ele levou o Daniel Alves. Porque se o jogador ele precisa ter, segundo o Tite, precisaria estar jogando em alto nível, jogando bem, e o Daniel Alves não estava fazendo nenhum nem outro, que ele não estava nem jogando, nem entrando em campo ele estava pelo Pumas. Tanto que a última partida dele havia sido no mês de setembro, a Copa foi em dezembro, 3 meses depois. Então, o Tite acabou caindo aí acabou caindo nas suas próprias frases, nas suas próprias declarações, acabou se enrolando. Por exemplo, o Emerson Royal tem apenas 23 anos, já fez 7 partidas pela seleção e ele não comprometeu em nenhuma partida, exceto a última que ele atuou. Ele jogou contra o Equador no início de 2022 e ele foi expulso dessa partida. Ele foi expulso no início do jogo, com 20 minutos de partida, cometeu 2 faltas, levou 2 cartões amarelos, errou, vacilou, concordo, mas o Emerson Royal era um nome muito melhor para a lateral direita. Se o Danilo se lesionasse e o Emerson Royal estivesse na seleção, eu não tenho dúvidas que o Tite escalaria ele para jogar. Acho que o Tite foi muito rígido, muito... ele cobrou demais um e deu boi demais para outro. Ele cobrou muito o Emerson Royal, que por esse erro não foi mais convocado e não foi convocado para a Copa, e o Daniel Alves, que não estava jogando, não estava fazendo nada pelo futebol, acabou indo para a seleção brasileira. Isso é uma interrogação que vai ficar para sempre na minha cabeça. Não foi o principal motivo da eliminação? Não foi. Mas poderia, tendo 2 laterais de ofício, a lesão do Danilo, talvez óbvio, é um jogador que faria falta, que é um lateral titular, porém o Emerson Royal supriria bem essa ausência, porque o Militão, repetindo, foi muito bem, principalmente na parte defensiva, mas o apoio ofensivo acabou fazendo falta e talvez poderia fazer a diferença, principalmente nesse jogo contra a Croácia, que foi a partida mais crucial dessa Copa do Mundo. Terceiro ponto, acaba incluindo o Tite novamente.
teimosia em nomes que não estavam rendendo na seleção. Por exemplo, na minha opinião e na de muitos, Rafinha e Paquetá, nomes que iniciaram a Copa como titulares, porém desde o início mostraram que não estavam bem, que não eram nomes para jogar uma Copa do Mundo, parece que sentiram a competição, principalmente o Rafinha que era um jogador que vinha bem nos amistosos, nas eliminatórias, porém sentiu a Copa. Acontece, o jogador pode sentir, é normal. Só que o treinador, por sua vez, tem que substituir, tem que testar novos nomes. Copa do Mundo são 7 partidas, não tem como ficar. Ah, não, esse cara me ajudou nas eliminatórias. Não tem essa, o cara não tá bem, substitui. É o que tem que fazer. O Antony demonstrava estar mais pronto para jogar uma Copa do Mundo. Os poucos minutos que ele jogou, ele era um cara mais agudo, um cara que fazia mais a diferença. O Bruno Guimarães teve a oportunidade, não foi bem contra Camarões, porém merecia alguns minutos a mais para ver se poderia render um pouquinho. Lucas Paquetá, ainda na última partida dele na Copa do Mundo, deu um passe para gol, marcou um gol contra a Coreia do Sul. Ele, nas últimas partidas, até fez a diferença de alguma forma. Aparecia pouco, mas apareceu em momentos cruciais das partidas, então eu vou até eximir um pouquinho, vou até me autocorrigir aqui, porque eu acho que ele apresentou pouco nas partidas, mas deu passe para o gol do Neymar, marcou um gol contra a Coreia. Para mim, o ponto principal dessa seleção, a maior teimosia do Tite, acabou sendo o Rafinha nessa Copa do Mundo, que rendeu muito pouco, assim como o Gabriel Jesus não rendeu na Copa de 18, e o Tite acabou morrendo abraçado com o Gabriel Jesus. Rafinha não deu passes para gol, não marcou gols, perdeu boas oportunidades. O Rafinha foi um bom jogador na Copa em alguns momentos, defensivamente falando, ajudava bastante o lateral direito, mas como o lateral direito já era o Éder Militão, que é um zagueiro, nem tinha essa necessidade de ter um atacante que voltasse tanto para ajudar. Mas o Tite acabou morrendo com o Rafinha e acabou faltando esse tato do Tite em colocar um jogador mais agudo pelo lado direito do campo. Tinha a opção do Antony, tinha a opção do... Poderia testar o Rodrigo um pouquinho mais ali naquela posição. Tinha jogos que poderia fazer esses testes contra a Coreia do Sul, contra Camarões. Contra Camarões perdeu, o Antony jogou boa parte da partida. Ele e Martinelli foram bem, foram os melhores da seleção nesse jogo. Então o Antony, na minha opinião, merecia um pouquinho mais de minutagem e eu acredito que ele mostraria um pouco mais de futebol do que o Rafinha. Com todo respeito ao Rafinha, acredito que ele sim foi um jogador muito importante nas eliminatórias, mas sentiu a Copa do Mundo, faz parte. Segundo ponto, né, no top 2, né, colocar aqui o carregador. Agora vai, né? Que senão vai desligar, vai ferrar minha gravação. Vamos lá. Na segunda colocação, na minha opinião, para a eliminação do Brasil nessa Copa do Mundo foi o preciosismo nos pênaltis. Acredito que faltou um pouquinho de... Acho que não é nem humildade a palavra certa, mas eu acho que faltou um pouco de conversa, né? A seleção brasileira, principalmente pelo seu treinador, pelos seus auxiliares, devia ter organizado melhor essas penalidades. Quem foi para a bola nos pênaltis foi Rodrigo, Casemiro, Pedro, Marquinhos e iria o Neymar caso tivesse a quinta cobrança. Rodrigo, jovem jogador de 21 anos, tem potencial, é cobrador de pênaltis no Real Madrid, mas é muito jovem, muita responsabilidade para abrir uma cobrança de pênaltis. A gente viu em várias seleções que foram para cobranças de pênaltis, quem abria as cobranças eram os caras mais experientes, os grandes cobradores da equipe. Teria que ser o Neymar nesse caso, o Casemiro, que cobrou bem, marcou seu gol, e é um jogador mais experiente, está acostumado a grandes jogos. Então faltou essa malandragem, talvez foi até, eu coloquei como preciosismo nos pênaltis, porque isso pode ser trocado durante as cobranças. Isso aí o Neymar durante as cobranças podia falar, pô, o Rodrigo errou o primeiro, o Casemiro vai bater o segundo, deixa que eu chamo a responsa.
cobraria o terceiro, ou cobraria no lugar do Marquinhos, quem sabe, mas acabou, às vezes, até naquela vontade de querer ser o pênalti decisivo, ser o herói da partida, e acabou colocando tudo a perder. Essa foi a minha impressão, foi o que passou na hora das penalidades. Eu jamais colocaria um jogador, com todo respeito, é um grande jogador, tem muito futuro, o Rodrigo, mas um jogador de 21 anos, era meio óbvio que o jogador ia sentir essa responsabilidade, foi o que aconteceu. Cobrou muito mal, errou, porque ele é o Rodrigo, ele não é o Messi, ele não é o Cristiano Ronaldo, ele não é um cara fora do normal, como esses craques de bola, como o próprio Neymar. Então, faltou esse tato da seleção brasileira na cobrança de pênaltis. E o principal ponto desses 4 pontos que eu citei é a falta de malandragem. Malandragem no bom sentido. Meus amigos, meus colegas inscritos aqui do canal, seleção vencendo por 1-0 na prorrogação. Suou sangue para abrir o placar aos 105 do primeiro tempo da prorrogação. Um dos últimos lances do primeiro tempo da prorrogação. Restavam 15 minutos para o Brasil confirmar a vaga para a semifinal. O Brasil tinha que jogar como time pequeno. Todo respeito aos jogadores, à seleção. Era o que tinha que acontecer. Todo mundo viu o quanto estava sendo difícil aquele jogo. O quanto a Croácia, em alguns momentos, até chegou, não conseguiu finalizar com muito perigo, mas chegava pelos lados do campo, oferecia perigos. Foi assim que saiu o gol da Croácia. E a seleção ceder espaço em contra-ataque, vencendo por 1-0. Isso é o cúmulo. Isso eu não consigo entender, não consigo me colocar na cabeça dos jogadores para saber o que eles pensaram. Tanto que o Neymar falou para o Fred, pô, tinha que ficar lá atrás, para que você veio para frente? O Tite, diversas vezes, tem várias câmeras que mostram o Tite falando volta, volta, e realmente parece que foi uma cãibra mental dos jogadores da seleção brasileira que acabou colocando tudo a perder. Aquela cera faz parte do futebol, gente. Faz parte do futebol. A seleção brasileira foi muito imatura nesse momento. Um momento decisivo, a seleção brasileira parecia que era a seleção brasileira sub-15 e era uma média alta de idade, porque a seleção que estava em campo no momento do gol da Croácia, a média de idade da seleção era de 28 anos. Uma seleção experiente, uma seleção cascuda. E dá uma brecha dessa, dá um vacilo desse. Seleção brasileira perdeu o ponto principal para mim, não só para mim, acho que para muita gente vai concordar, foi essa falta de malandragem. Faltou aquela malícia de jogador sul-americano. O jogador sul-americano tem isso, cai, sente cãibra, para o contra-ataque, capota o jogador da Croácia. Gente, faz parte. Ah, o Casemiro tinha amarelo, não podia fazer isso. O que vale mais? O Casemiro ser expulso ou a seleção chegar na semifinal? Ia fazer falta o Casemiro? Óbvio que ia fazer falta, mas a vaga na semifinal é mais importante do que a presença do Casemiro. Casemiro que foi mal também na partida contra a Croácia. Talvez quem entrasse aqui, o reserva era o Fred também. O Fred está muito questionado, foi muito questionado. Fred, que era um dos jogadores que era para estar nessa marcação. Outro cara experiente também, que também não teve essa malandragem. Foi inacreditável o que aconteceu. Essa falta de malandragem, isso me surpreende. Cada vez que eu vejo esse lance, eu fico mais surpreso. A seleção vencendo por 1-0 numa prorrogação, tomar um gol de contra-ataque é inadmissível. Isso aí os jogadores, eu tenho certeza que eles vão levar para o resto da vida deles, porque uma vitória dessa que eles estavam conquistando em um jogo difícil e dar uma brecha dessas é inacreditável. E vocês concordam com esses quatro pontos aí para a eliminação da seleção brasileira? Que a falta de malandragem, preciosismo nos pênaltis, teimosia, né, do Tite em jogadores que não rendiam e a convocação do Daniel Alves. Vocês acham que esses foram os 4 principais pontos? Vocês têm mais pontos que vocês acham que a seleção brasileira pecou para a eliminação nessa Copa do Mundo? Comente aqui, tá bom? Curta o conteúdo se gostou do vídeo, da resenha e se inscreva no R-City, tá bom?
Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto.